Graça e paz, bom dia. Nós estamos começando mais uma aula da nossa escola dominical e a gente já está nessa terceira aula falando sobre uma perspectiva judaica do reino dos céus. Pastor Felipe, aproveita que você está na tela aí para mim. Começa orando aí por nós, por favor. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, te damos graças pelo tempo tão precioso que o Senhor está nos concedendo, Pai amado, para estudar, tempo para nos alimentar da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ofertamos nossa atenção, pedimos que Teu Espírito Santo tome a nossa mente, Senhor Deus, em nome de Jesus. Venha trazer clareza, Senhor Deus, em nome de Jesus. Usa a vida do pastor Eduardo, que irá ministrar, Senhor Deus, esse estudo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Então, semana passada nós começamos falando sobre o jugo, né? O jugo do Messias, o jugo do reino, na verdade, né? Falamos sobre essa perspectiva do reino através do chamar Israel. E aí entramos falando um pouco sobre o Machia de Deus para o judeu, quem era essa figura. Fizemos menção aos textos que estão aparecendo aí na tela, de Gênesis, Números, Salmos. E aí hoje nós entramos, então, no Machia esperado até hoje, né? Quem é esse esse Messias que o povo está aguardando, né? Então, primeiro, acho que já deu para a gente perceber nessas últimas semanas que a gente está falando de um estadista, né? É um homem e para eles ele é um homem que ele vai ser levantado por Deus para reinar em Israel e reinar sobre as nações, tá? Lembrando mais uma vez, pegando o término da nossa lição da semana passada, a pergunta do Guarinha, e esclarecendo mais uma vez, a gente está trabalhando nessa perspectiva, neste olhar, nesse chão batido aí de Israel, tá? Do povo judeu. Então a gente não está falando sobre o que nós cremos, a gente está falando sobre o que eles creem, mas principalmente no primeiro século, tá? Então, a gente quando olha para algumas questões aqui, e o segundo item que eu vou trabalhar aqui com vocês, a gente pode pensar que esse pensamento, essa expectativa é mais contemporânea, não era daquele período. Então, eu estou aproveitando aqui e trazendo alguns aspectos do que eles esperam hoje também, tá bom? Então, o primeiro aspecto aqui importante para a gente estudar sobre, então, o Machia esperado por eles. Então, é essa pessoa consagrada, separada ao Deus de Israel para reinar, e ele é, então, um rei que ele vai reinar e vai reunir, na verdade, todos os dispersos de Israel em um grupo só, tá? Lá na região da Palestina, nos dias de hoje, assim também eles acreditavam que seria esse rei. Texto que a gente consegue balizar essa esperança do povo de Israel está em Deuteronômio, capítulo 30, versos 3 e 4. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí, o Senhor, seu Deus,
os ajuntará e os trará de volta. Então, esse texto é um texto de Deuteronômio, né? E é interessante porque se eu pensar, vamos pensar assim comigo, vamos fazer uma viagem no tempo. Eu estou no deserto, né? Estou recebendo a promessa. Aí eu olho para esse texto, quando o Senhor nos espalhou? Ah, o Senhor nos espalhou lá na Babel. Aí eu penso, ah, então é agora a hora, né? Esse é o tempo. Aí eu penso agora, né, que eu estou no exílio babilônico, tá bom? Vou fazer uma viagem no tempo, agora de volta para o futuro. Aí eu estou no exílio babilônico. Aí eu leio esse texto. Aí eu falo, opa, legal. Vamos sair do exílio agora, porque agora o Senhor nos espalhou, né? Foi para Babilônia, Síria, e agora a gente volta. Aí agora a gente vê um pouquinho mais para o futuro. Aí chega nos tempos de Jesus. O povo faz peregrinação para Israel. E aí eles não foram dispersos, né? Mas eles estão agora pensando que, de repente, esse Messias vai unificar todos os judeus que estão espalhados pela terra. Se eu for por o ano 100, o ano, vou colocar ano 150, já aconteceu mais duas diásporas ali, né? E o povo foi espalhado por conta da perseguição, mas não foram os judeus, foram os cristãos já aqui. Os cristãos já começam a ser espalhados, né? Aí o cristão pega essa promessa para ele, porque é a primeira vez que surge essa nova religião e ele está entendendo o Antigo Testamento na sua perspectiva agora, né? Tudo isso é pensamento teológico, tá bom? E aí a gente pensa no judeu hoje em dia, agora, olhando para esse texto, e ele está falando, não, esse texto é para a gente agora. Ele vai reunir a gente, que nós somos uma nação que está espalhada por todo o mundo. Então percebe que o texto é extremamente contemporâneo e se aplica para as diversas épocas, né? E os diversos contextos, né? Então, essa ainda é uma esperança deles, tá? Alinhado a isso, surge um outro aspecto, né? Esse aspecto é um aspecto muito importante e a gente que vai ouvindo, ainda mais agora em tempos de pandemia, a gente vai ouvindo todas as teses possíveis de final dos tempos, né? E aí eu acho que eu estava conversando com o Tomaso essa semana sobre isso e a gente estava discutindo um pouquinho sobre o terceiro templo. Foi contigo, não foi, Tomaso? Que a gente estava falando sobre, ou foi com o Alfredo, eu não lembro. Foi. E aí peguei um texto. Então, essa ideia de que o Messias vai reconstruir o templo não é do primeiro século. Por quê? Porque no primeiro século tinha templo. Tá? Então, a reconstrução do templo para eles, e essa visão é uma visão que se enquadra melhor quando eles estão voltando do exílio. Então, quando eles voltam do exílio, a promessa da reconstrução do templo se torna algo um pouco mais palpável. Então, se aplica a Zorobabel. Isaías, capítulo 2, versos de 1 a 5, ela nos traz também algumas informações que são importantes nesse sentido para contextualizar essa esperança deles. Depois, em 70, quando cai o templo, então essa ideia volta a existir. Mas aí a gente já não está falando dos dias de Jesus, tá?
A gente está falando dos dias de hoje. Pode ler? Pode ler para mim, por favor? Esta é uma visão de Isaías, filho de Amós, que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. É isso aí. Então, num primeiro momento, ele trabalha um monte do templo do Senhor, eu não sei quem tem essa versão, né? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Então, muitos povos virão e dirão: subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Então, como existe essa menção sobre o templo, então o templo seria então o estabelecimento do Messias, onde ele iria morar, né? Seria o castelo, a fortaleza, onde o seu trono se estabeleceria, tá bom? Então, olhando para uma perspectiva do exílio, eles estão com essa promessa de Isaías muito clara no coração deles, né? Olha, o dia que a gente voltar, não vai ter guerra, então vai ser um tempo de paz. E o templo que foi destruído, ele vai ser reconstruído. Quando Zorobabel, então, reconstrói o templo, e o templo de Zorobabel é o templo que Jesus, lógico, ele passou por algumas reformas, né? No tempo de Jesus, mas é o templo que está existindo ali. Então, no primeiro século, quando Jesus está entre eles, essa não era uma preocupação, porque o templo era real. Quando Jesus fala sobre a destruição do templo, aí eles falam: como é que pode? Né? Não, vai destruir e depois em 3 dias vai levantar. Jesus está suscitando essa promessa também, lembrando a eles, então, e reforçando que ele é o Messias esperado, que ele vai pôr abaixo e ele vai reconstruir o templo, porque o templo, na verdade, está lá. Então, não tem por que Jesus dizer isso. Mas aí, em anos 70, vem e destrói o templo. E é muito interessante, porque é nesse contexto da destruição do templo que nós conhecemos a carta aos Hebreus, ou o tratado aos Hebreus. E a perspectiva do judeu, aquele que cumpre a lei agora, é desfeita, né? Porque o templo é central para eles, é local de sacrifício, é local no qual ele entende que a palavra de Deus está sendo ministrada. Então, tem uma menção aqui importante, né, que fala sobre estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as lanças em foices. Então, aquilo que é objeto de guerra agora se transforma em força de trabalho, né? Então, perceba que para eles esse reinado é algo que gera paz, vai gerar uma paz, mas ao mesmo tempo as pessoas vão trabalhar para poder sobreviver, né?
Então, perceba que a perspectiva do judeu para o reino dos céus na terra é um tempo de paz, é um tempo de trabalho, é um tempo que eles vão conseguir viver nesta terra, produzindo, e agora já não existe mais nenhum tipo de ganância reinando. A única coisa é a rendição a esse rei Messias, tá bom? Alguém tem alguma colocação, perguntas? Então, vamos para essa terceira. Então, reconstruir o templo sagrado, concluir com a casa de Israel, então, uma nova aliança que consiste em uma percepção da lei a partir do interior deles, tá? Então, eles têm a lei por ouvir, por isso que os povos vão ao templo, e quando eles vão ao templo, eles vão para aprender, mas eles entendem que agora Deus vai fazer uma aliança, que é a nova aliança para eles consiste em a Torá agora fluir de dentro deles. Né? A Torá é a segunda parte aí do Shamá, né? Que é uma manifestação do reino também, né? Para o judeu, que a gente já viu. Então, agora, a Torá não será apreendida, mas a Torá agora vai fluir de dentro das pessoas, de modo que as pessoas têm agora um entendimento dela e ninguém precisa ensinar. Texto muito conhecido nosso, que o cristianismo se apropria também para reforçar a ação do Espírito Santo em nós, né? Jeremias 31, versos 33 e 34. Então, para eles, nós nos apropriamos da promessa deles. Os cristãos, vamos pensar de uma forma que não os ofenda também, né? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa é uma promessa que eles ainda aguardam. Então, aqui a gente vê claramente aí, a gente usa esse texto para falar sobre a nova aliança, né, que Jesus estabeleceu conosco, e ao mesmo tempo com a descida do Espírito Santo para nós cristãos, essa promessa ela é uma realidade porque nós temos a compreensão a partir do Espírito Santo, né? Agora, para eles, nesse tempo do Messias, então, a Torá ela se torna parte da vida das pessoas. A Torá se torna parte do ser de cada um. E este é um sinal também da presença do Mashiach, do Messias. Então, 4. Ele vai elaborar o período de paz mundial, que a gente já falou, mas ele vai elaborar também uma espécie de restauração do mundo todo, né? Porque se todas as nações fluirão para Jerusalém, então Jerusalém ela passa a ser o referencial, né? Nós, ultimamente, a gente tem usado muito a expressão de que Jerusalém é o relógio do mundo, né? Então, ele vai elaborar um período de paz mundial, mas uma espécie de restauração no mundo comparada ao período edêmico. Quando eu falo edêmico, vocês entendem? O que é o período edêmico? Eu não entendo. Jardim? Não? Exato, de Éden, do Éden, né? O período edêmico. Então, o que rolava no Éden? Paz. No Éden, a gente
a gente vê que os animais estão em paz. E aí a gente tem o texto, que é o texto de Isaías 11, que deixa claro isso para a gente, né? Vamos ler esse texto? É o capítulo de Isaías. Primeiro que é um capítulo muito bonito e ele faz a apresentação do Messias e ele faz a comparação de como vai ser a terra nesse período. Kátia, você pode ler para a gente? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aqui eu acho que poderia usar outros textos, mas esse texto de Isaías, eu acho que representa bem essa ideia. Então, a gente consegue perceber reinado, aí a gente consegue perceber ele julgando, a gente consegue ver ele estabelecendo, inclusive, eu não sei se lendo esse texto vocês têm uma visão parecida com a minha, mas eu não sei se a paz é instaurada como mais ou menos o romano instaurava a paz, né? Porque vendo esse Messias com tanto poder e julgando com equidade e também executando os seus inimigos, eu não sei se é uma paz voltada para o medo ou se é uma paz que a gente reconhece nele sabedoria e a gente tem, a partir do testemunho da vida desse rei, né? Então, eu fico meio que na dúvida, não sei se vocês têm essa perspectiva também. Porque como é que os romanos instauram a paz no primeiro século, vocês sabem? Sabe, Guarinha? Pax Romana. Na base da cruz. Na base da cruz. Da espada, né? Eles chegam, então acontece uma revolta, aí você vai com a guarda romana, que é a Pax Romana, né? Então a paz romana está chegando aí, vocês vão ver só. Aí passa a espada no povo. A crucificação é só para deixar como símbolo, Guarim. O medo, né? Exatamente. Então as pessoas se rendem porque elas estão com medo de morrer, né? E eu não sei se lendo esse texto não dá essa impressão também, né? Eu tenho essa impressão. Mas vamos lá. Quinto, eles acreditam que nesse período haverá a ressurreição dos mortos também. E a eliminação da morte. Voltando também aos tempos edêmicos. A gente consegue ver isso em Isaías,
26, verso 19. Olha o que diz esse texto. E é interessante porque eu nunca tinha pensado em ver um texto de ressurreição. Isso a gente já deve ter, eu já devo ter lido, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Sobre a ressurreição num livro como, por exemplo, Isaías. Verso 19 do capítulo 26. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, está falando de um período de ressurreição, né? Então, no tempo do reinado do Messias, as pessoas ressuscitarão. Tem um outro texto, que esse é um texto, depois vocês leiam com calma, Daniel capítulo 12 inteiro, mas eu vou ler os 3 primeiros capítulos, ou os 3 primeiros versos. Ele diz, então, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Sempre e eternamente, eu acho que a gente trabalhou esse paralelo aí na aula passada ou na anterior. Mais uma vez a gente vê o paralelo aqui, né? Então, a gente está falando também de um tempo onde não haverá morte mais, né? Interessante também, quando a gente olha para a morte de Jesus, no Evangelho de Mateus, evangelho no qual está sendo escrito, e nós estudamos isso, para os judeus, ele faz menção de algo, quando Jesus morre ali na cruz, né? Quem se lembra? O que ele menciona? Capítulo 27. Capítulo 27, né? De Mateus. Que os mortos ressuscitaram quando ele foi crucificado e ressuscitou também. Não é isso? É interessante, né, que os sepulcros se abriram, né? Houve um tremor, a terra tremeu, abriu, e aí os mortos ressuscitaram, alguns, né? Não foram todos, né? Alguns, né? Então, alguns ressuscitaram. Então, ele faz menção a algo que aconteceu na morte de Jesus. Espera aí, mas se esse povo ressuscitou, por que o Messias, então, morreu? Né? Coisas que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Esses que ressuscitaram passaram pela segunda morte depois. Tranquilo, tá? Jesus não. Jesus ressuscitou e está vivo. Então, a gente vai ver depois isso daí, né? Embora, assim, teologicamente, a gente... alguns estudiosos aí pensam que ele faz menção só para trazer algo que estava na mente, estava no imaginário das pessoas, quanto ao que o Messias, os sinais que fazem parte dos dias do Messias, né? Então, por isso que nós dizemos, Jesus instaurou, né, o reino de Deus. Então, nós vivemos
a perspectiva do já e ainda não também, né? Então, aqui, o reino do Messias agora está em nós, né? Numa perspectiva do cristianismo já, ele está em nós, mas ainda ele não é pleno, né? Então, a gente tem aqui, eu peguei só 5 principais aspectos, porque os outros eu já trabalhei, principalmente na aula passada, tá? Mas esses 5 principais aspectos do reconhecimento do Messias, tá? Para a gente poder pensar aqui nos dias de hoje, tá? Perguntas, e eu vou fazer um overview agora para a gente partir para Novo Testamento a partir da semana que vem. Perguntas. Alguém quer acrescentar algo? Eu tô com medo de perguntar. Pergunta, Aguarinha. Eu não sei se eu vou conseguir responder. Isso tudo não parece com o que o anticristo vai fazer? O anticristo? É. Então, eu não vou entrar nesse aspecto escatológico, né? Porque, olha, são tantas teses. O que eu posso fazer, mas é depois da gente abordar sobre o Novo Testamento e o reino para Jesus, tá? Que é o que eu vou abordar agora. Então, o que é o reino de Deus para Jesus? E qual é o nosso papel como os súditos desse reino, né? Como aqueles que estão preparando o caminho para que esse reino se estabeleça. Aí depois, no final de tudo isso, talvez a gente possa falar um pouquinho sobre escatologia e as diversas linhas de pensamento de como se dará a sua vinda, tá bom? Eu acho que vocês... Vai ficar tudo mais claro, né? Ou não. Ou não, né? Mas como essas linhas de pensamento surgiram, talvez a gente... E aí tem muita coisa acontecendo, ainda mais agora, no nosso período histórico aqui, né? Então, o pessoal tem pensado e elaborado muitas teses, vamos falar assim, né? A respeito da vinda do Messias e a aparição do anticristo, né? Porque uma coisa que a gente estava conversando essa semana, o anticristo, ele aparece no Apocalipse, mas esse anticristo do Apocalipse, ele tem nome, né? Ele tem nome, aí eu vou mostrar para vocês. Pastor, E o nome... Oi, quem é? eu Tomás. Oi, Tomás. Quando o senhor fala sobre como os romanos conseguiram a paz, quando eles usavam da força, eu lembrei aqui, existe uma frase de um grande general romano que persistiu durante o tempo também. Ele diz assim: civis pacem para bellum, em latim quer dizer, quer paz, prepare-se para a guerra. Então, a ideia dos grandes líderes romanos para o seu exército era essa realmente, para que a gente possa conquistar a paz só com o espírito de guerra, só usando as estratégias que eram usadas na guerra. Então, a violência extrema era usada realmente pelos romanos para conquistar essa paz, entendeu? Mas era uma recompensa para o vencedor, né, no caso. O qual os que sobreviveram dos derrotados acabavam sobrevivendo das migalhas disso, né? Eu estava bem baixinho, eu não ouvi o teu começo, Tomaso. Estava baixinho o teu áudio. Eu comentei que, a respeito
dos romanos, do exército romano, para poder instituir a paz, eles usavam de uma violência extrema. Ah, sim. E aí eu E lembrei o a que... frase. Qual é que é a frase? Então, a frase é "Civis pacem para bellum", que é "se quer paz, prepare-se para a guerra". Então, a paz, Em latim, né? isso. Então, a Tá. paz, a ideia de conquistar a paz, de instituir a paz, ela é sempre usada a violência extrema, entendeu? Pelo exército romano. Que é o que o senhor estava explicando, né? E fica imaginando isso agora, porque quem é que eles matam? Eles matam os que pensam, os que são força de trabalho, né? Os que são arrimos aí, né? Os que levam sustento para a família, né? E como é que fica esse povo depois? Como é que fica essa cidade? Como é que fica essa aldeia? Então, o resquício disso acaba gerando miséria, acaba gerando muita muito subdesenvolvimento, né? Então, o envolvimento, o desenvolvimento, ele deixa de acontecer. É o que está acontecendo muito nesse território da Galileia, quando Jesus aparece, né? Mas, obrigado, é exatamente isso, né? Então, essa violência, e eu acho estranho, né? Quando a gente olha esse texto de Isaías, é fácil a gente pensar, então, que quem é que está desenvolvendo esse julgamento entre eles no primeiro século? Quem é que está ajudando a igreja contra um movimento que está se levantando contra o judaísmo? Quem é que, se a gente for olhar, é fácil a gente compreender por que Herodes, ele lá no capítulo 12 de Atos, ele quando tá fazendo seu discurso, as pessoas dizem, mas esse homem, ele não está falando como se fosse inspirado por ele mesmo? Isso é a voz de Deus falando? Porque essa visão, né, de olhar para Israel como sendo o centro do mundo, né? Quem é que está a favor dos religiosos da época? Então, esse cara, ele se enquadra melhor. É interessante porque quando Jesus morre, então, o sepulcro se abre. Jesus morre, mas quem fica? Herodes. E aí, se houve ressurreição, quem é que está reinando nesse período? Herodes. Então, todo esse cenário, dentro da cabecinha deles, que estão vivendo isso e são conhecedores desse cenário, opa, esse é o cara. Então, a gente consegue ver, então, violência, imposto, os territórios de lado se rendendo a ele, a gente consegue olhar para os últimos acontecimentos, espera lá, aquele que está vindo contra a Torá, porque Jesus, ele estava contra a Torá. Na verdade, o que Jesus nunca esteve foi contra a Torá. Jesus cumpriu toda ela. O que Jesus era contra era a tradição dos anciãos, né? A interpretação da Torá e a distorção que ela gerou entre os judeus, né? A distorção de interpretação, né? Era contra isso que Jesus combatia. Jesus combatia a injustiça que os pobres estavam sofrendo e que já passavam dificuldades na vida, mas também no âmbito da religiosidade também eram rechaçados, né? Contra isso que ele tá brigando. Então aí Jesus morre, vamos falar assim, o sepulcro se abre e quem está reinando, os caras falam, é o cara.
Então, olhando para o que está acontecendo, olhando para as promessas, para a expectativa deles, aí, gente, fica fácil deles se confundirem mesmo, né? Fica fácil. Então, vamos seguir. O que nós temos, então? Então, a gente viu que o reino de Deus, o reino dos céus, no Antigo Testamento, Yahvé é o grande rei. Toda a terra é o seu reino, porque tudo foi criado por ele. O povo de Israel é composto, então, pelos súditos de Yahvé. Deus, ele estabelece os reis humanos como seus representantes. A gente falou também, um dia o reino de Israel se elevará sobre todos os reinos. É o tempo da plenitude do Messias. As nações, elas irão para Israel para aprender da lei de Deus, como a gente viu. O Deus, na verdade, ele vai estabelecer também um rei com quem ele tem um relacionamento especial, e ele vai reinar em nome de Deus, com um poder instituído por Deus a ele. Os reis, assim como todos os reinos humanos que não reconhecem Yahvé como rei, eles sofrerão as consequências. Isso está presente principalmente nos textos de Salmos, que a gente pôde ver, né? Dentro da literatura judaica, a gente falou um pouquinho sobre Talmud, sobre Mishnah, então, sobre a questão da inspiração. A gente viu que o nome exclusivo para a gente falar sobre reino de Deus numa perspectiva literária do judeu é reino dos céus. Na sua quase totalidade, faz referência a receber sobre si o jugo do reino, ou seja, é algo que tem o seu preço, que as pessoas precisam pagar para vivê-lo. E o jugo do reino, a gente falou, que significa aceitar e acreditar primeiro no chamar Israel, né? Na sua primeira parte, que consiste em declarar Deus como um único rei, Deus e soberano, que é a primeira parte do chamar. Na sequência do jugo, aceitar os mandamentos e a prática dessa segunda parte do chamar, que é a Torá e as mitzvot, lembrando das 613, entretanto, daquelas que se aplicam a cada um, né? Porque as 613 leis são muito abrangentes, são leis para mulheres, leis para os homens, leis que se vivem em sociedade, e às vezes algumas dessas leis não se aplicam para um por conta da sociedade que está inserido, ou por conta do seu papel, né? Tanto na sociedade como na vida religiosa, tá? Então, há duas referências sobre como o povo de Deus recebeu no Sinai o reino dos céus com alegria. Então, a gente trabalhou um pouquinho sobre essa questão da informação do reino dos céus vindo e do Messias desde o Êxodo, né? E esse receber o reino dos céus diz respeito a aceitar o domínio e a direção de Deus sobre si, né? E entender que ele vai reinar de Israel. No resumão, tudo que a gente viu nessas 3 aulas. Alguma colocação? Dúvida? A gente, a partir da semana que vem, a gente parte direto, então, agora para um Novo Testamento e o reino dos céus na perspectiva de Jesus. Amém?
Vocês estavam muito quietinhos hoje. O que aconteceu com vocês? Olha só, até agora, nem responde o que eu pergunto, misericórdia. Os salmos que falam da vingança dos inimigos são os imprecatórios. Por que que tem esse nome, Dário? Por causa das imprecações contra os inimigos, né? É isso aí, Dário. Ó, perguntas? Essa liderança final mundial seria judia, pastor? É isso mesmo? Não. Não? É do rei. Do Para rei? eles? Mas o rei não seria judeu? Sim, com certeza. Certeza. Com certeza. Com certeza. Ô, pastor, Para eles, todos os súditos desse reino se submetem ao rei, ao Messias, ao escolhido. E as leis antigas, que o tipo circuncisão seria adotado novamente, por exemplo, eu acho que não tem nada disso, tem. Porque ela nunca deixou de existir na perspectiva judaica. Mas seria pregado para tudo, que nem uniu, Sim, teve a todos- união para todos novamente? Todos se renderão. Eu estou olhando assim, mais uma vez, Guarim, num pensamento judaico, tá? Sim, é o que eu estou tentando entender eles mesmos. É isso Como é que aí. eles seguiriam? E esse rei, Todos se renderão à Torá. e esse rei, ele pode ser um judeu da diáspora? Como assim? Porque os judeus, eles se espalharam pela terra, né? O judeu é judeu em qualquer parte do mundo, filho. Então, é isso que eu tô falando. E aí, quando ele se converte, me caiu aqui. Independe da geografia. Tipo, ali, né? Não Então, depende da onde ele veio. Se o judeu está lá nos Estados Unidos e ele é descendente, e ele é judeu. O judeu é judeu em qualquer parte do mundo, né? Por isso que o Messias Pode ser um os judeu no Brasil. reunirá. Pode, mas e aí lembre-se, né? Ele é da raiz de Judá, porque é da raiz de Judá que surgem os reis, né? Aí a gente leu esse texto aí também. Tá bom? Numa perspectiva, então, judaica, por exemplo, a gente não vê muito, não sei como era na época, né? Que a gente está vendo aí nessa linha que o senhor traçou, né? Principalmente nesse primeiro século. Mas a gente não vê muito proselitismo, e até hoje eu acho. O judeu, ele não convence ninguém a virar judeu, né? Ele não prega, porque ele entende que dentro desse aspecto que o senhor está falando, é rendição. As nações se renderão, né? Então não existe necessidade de eu te convencer a se tornar judeu, né? Mas isso faz parte da missão, né? Se nós olharmos para o papel primeiro do levita, por que o levita não tem terra? Porque o levita, ele é o missionário. Olhando para a nossa ótica, para a gente entender um pouquinho, o levita, ele não é somente aquele que serve no templo, como muitos pensam, né? O levita, ele não tem terra porque o levita, ele tinha que cumprir o levar e instruir quanto ao uso da Torá. Mas a nação judaica, né? Ele tinha, o objetivo dele era voltado para a nação dele, não para fora. Mas aí você tem também aqueles que estão próximos aos judeus, como, por exemplo, os escravos, e aí esses se tornam os prosélitos, né? Sim. Então, são os novos convertidos, né? E aí você tem, por exemplo, um judeu que se casa com alguém de uma outra terra. E aí essa pessoa tem que se converter ao judaísmo. Sim. Então,
ele se torna também um judeu, mas o Messias não vem dessa linhagem de acolhimento ao judaísmo, Sim. tá? Então, mas é isso aí, Kátia. Não se fala muito, né? E aí, o que o cristianismo faz? Principalmente Paulo, né? Porque fica claro no capítulo 9 de Atos que Deus chama Paulo para levar essa nova aliança até os gentios. E cá estamos, né? Sim. E algo que o cristianismo faz, mas a gente também vê dentro da missão do judeu. Porque o espalhar a santidade do Senhor, né? Levar a justiça de Yahvé às outras nações, era através do cumprimento da Torá. Então está sobre eles também Pelo exemplo. essa incumbência, né? No cristianismo se torna muito mais forte e, lógico, muito mais presente, porque a gente historicamente conhece a obra de Paulo, né? Sim. E Paulo, e é interessante, né? A gente fala muito de Paulo porque a gente tem um registro de Paulo, mas todos os discípulos foram enviados, né? Eles começaram a obra como Jesus disse, ó, primeiro em Jerusalém, aí depois Samaria e aí confins da terra, né? Mas essa incumbência já era para o judeu. E Jesus cumpre isso. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Amém. Nos incluiu nessa parada. Fala, Guarinha. Benção demais. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Comentário? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado pelo domingo. Excelente almoço para vocês. Que Deus continue derramando sobre nós unidade, comunhão, partilha, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, te agradecemos por este tempo muito precioso. Nós estamos lendo um texto que diz que ninguém ensina mais a ninguém. E realmente isso é verdade. O que nós estamos fazendo é a apresentação e uma partilha da tua palavra, e é o Senhor quem acrescenta em cada um de nós. É o Senhor quem dá o entendimento a cada um de nós, porque o teu Espírito habita em nós. Por isso nós te agradecemos em primeiro lugar, porque o conhecimento nos é dado através das tuas escrituras, mas a revelação é o teu Espírito. E nós te agradecemos. Que o Senhor continue manifestando o conhecimento do teu coração, da tua vontade, do propósito que o Senhor tem para a vida da tua igreja, para a vida de cada um de nós. E nós queremos te agradar ao nos rendermos a esta revelação. Prepara-nos para esta semana, os desafios que estão diante de nós, dá-nos discernimento para que as escolhas que tivermos que fazer, para que as tomadas de decisão que tivermos que realizar seja de acordo com a tua vontade. Abençoa-nos e prepara-nos nesse dia para o culto de logo mais à noite. Queremos celebrar com alegria. Nós queremos, como igreja, nos reunir no templo, nos lares, de modo que a tua presença nos inspire, nos fortaleça, nos traga entendimento, sabedoria, compreensão da tua vontade. Seja assim, Senhor, até o nosso próximo encontro, domingo que vem, que o Senhor continue nos abençoando e guardando. Hoje sempre oramos. Agradecidos em primeiro lugar. Amém, Jesus. Amém. 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 Excelente dia, excelente Amém. semana para vocês.